Boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite do INCT Mudanças Climáticas para esta conferência magna. Eu também aqui, além de representar o meu Instituto Internacional de Ecologia, eu estou representando o INCT Aqua, que é um instituto internacional de recursos hídricos, biodiversidade e mineração, coordenado pela professora Virginia Ciminelli, da Universidade Federal de Minas Gerais. A minha palestra vai versar sobre uma série de problemas relacionados com recursos hídricos, especialmente voltados à segurança hídrica, vulnerabilidade, mas eu vou fazer alguns comentários em função até das apresentações que me antecederam, que foram extremamente interessantes e estimulantes, de modo que eu vou entremear os meus comentários dos slides com as discussões e as informações que já foram apresentadas aqui anteriormente. Em primeiro lugar, eu começo definindo a segurança hídrica, que, de acordo com as definições da Unesco, a capacidade de uma população garantir o acesso a quantidades adequadas de águas de qualidade aceitável para sustentar a saúde humana e dos ecossistemas nas bacias hidrográficas e assegurar proteção eficiente de vida e propriedade contra desastres relacionados com a água, enchentes, deslizamentos e secas. Essa definição de segurança hídrica é do Unesco IHP 2012. Juntamente com segurança hídrica, nós temos que considerar a acessibilidade à água de boa qualidade e a vulnerabilidade das populações humanas à água. Nós temos que considerar o seguinte, que nos dados de 2014 da Unesco, e nós temos que considerar que há um processo que ocorre nas águas superficiais e subterrâneas do nosso planeta, em função do desenvolvimento das atividades humanas, da economia, dos usos do solo, há um processo de degradação contínua da qualidade das águas, às quais se somam, por sinergia, as mudanças climáticas. E, portanto, é preciso considerar que esses dois processos, a mudança climática e os processos de degradação da qualidade da água, produzem uma sinergia, e vamos ver alguns casos específicos deste processo de degradação. Mas os dados da Unesco de 2014, e eles não são atualmente muito diferentes, eles apresentam que a extensão do serviço a todos os habitantes do planeta ainda é inexistente. 760 milhões e 8 milhões de pessoas não têm acesso a fontes adequadas de água. 2,5 bilhões não têm acesso a saneamento básico adequado. Mais de 1,3 bilhões de pessoas não têm acesso à eletricidade. E quando nós falamos, então, energia, nós estamos falando de acesso à falta de energia e incapacidade de produção de alimentos, etc. E 2,6 bilhões de pessoas usam combustível sólido para cozinhar, carvão e outros. Quem visita a África do Sul vê naqueles edifícios fumaça por tudo quanto é lado dos edifícios, saindo fumaça de carvão mineral, que é usado para cozinhar. Bom, a situação atual é a seguinte: há um uso insustentável da água, de forma planetária, mas muito intenso em algumas regiões. Há um aumento dos usos competitivos dos recursos hídricos em escalas locais, internacionais e regionais. Há uma degradação permanente da qualidade de água, aumento de enchentes e secas, aumento da vulnerabilidade das populações humanas, especialmente nas zonas periurbanas das grandes metrópoles. Grandes metrópoles em muitos países, Brasil, Índia, China, países da África, países da América Central, é uma zona periurbana que é muito carente de saneamento, acessibilidade à água, com grande vulnerabilidade. Mas não são só as grandes metrópoles. Cidades médias
apresentam essas características também. Então e há um problema de acessibilidade à água. Quais são os impactos produzidos pelas diferentes atividades humanas? Eu fiz um estudo encomendado pela Unesco, pelo International Hydrological Program, entreguei uma parte e estou completando outra. A pergunta foi o seguinte: faça um estudo sobre a deterioração da qualidade da água do nosso planeta ao longo dos últimos 150 anos. Então começamos em 1850 e verifica o seguinte: em 1850, poluição orgânica na segunda metade do século XIX, o grande componente da poluição era a poluição orgânica, né? Falta de tratamento de esgotos e dejetos orgânicos de muitas origens, né? Origem humana e origem animal também, né? E sem tratamento, evidentemente, com episódios de epidemias como cólera e etc. Depois, a partir já do início do século XX, começaram episódios de poluição a partir de metais, devido ao início da eutrofização. E a partir da década de 1950, como consequência do desenvolvimento de explosões atômicas e a indústria nuclear, resíduos radioativos. A partir de 1960, começou o fenômeno a se expandir de eutrofização em larga escala, né? E o crescimento de cianobactérias. E também da poluição por nitrato já a partir da década de 1970, principalmente em águas subterrâneas. Depois, em 1980, com o acúmulo dos lixões e de resíduos sólidos a céu aberto, aumentou muito o número e a qualidade dos dejetos de lixões a céu aberto. Mais tarde, já no final do século XX, a poluição do ar, afetando decisivamente a qualidade da água, a poluição das águas subterrâneas, a presença de patógenos resistentes que começaram a se desenvolver. E depois, evidentemente, nos últimos anos do século XX, já no início do século XXI, os contaminantes químicos, os POPs, Persistent Organic Pollutants, que são naturalmente todas aquelas substâncias orgânicas, pesticidas, herbicidas, cosméticos, todo o conjunto de substâncias orgânicas que são de grande quantidade e que contribuem para a degradação da qualidade de água. E, finalmente, evidentemente, com um aspecto sinérgico, as mudanças climáticas e as mudanças da variabilidade do clima, extremos hidrológicos, extremos de seca, todos eles afetando esta qualidade da água. Quais são as consequências? Uma delas é que, ao longo desses 150 anos, houve um aumento da toxicidade do ambiente aquático, superficial e subterrâneo. Toxicidade que atingiu os organismos e os seres humanos, atingiu as cadeias alimentares, alterou o funcionamento dos ecossistemas aquáticos, alterou a biodiversidade. Depois também há um outro processo, que é, evidentemente, o aumento da complexidade analítica. Você precisa ter hoje laboratórios muito bem equipados com HPLC, GCMS, etc., para que você tenha uma análise adequada de todo esse conjunto. E aí existem, naturalmente, impactos econômicos ainda não totalmente contabilizados nessa degradação da qualidade da água e, evidentemente, impactos da saúde humana muito pouco conhecidos ainda. É uma das sinergias que nós ainda não conhecemos, a relação entre esta degradação da qualidade de água superficial e água subterrânea e a saúde humana. Muito bem. Evidentemente, as causas são a urbanização, o crescimento populacional, a industrialização, o uso excessivo da água,
o uso excessivo do solo, o aumento das emissões, com 6 consequências principais. É um estudo do qual participei que considerou 600 lagos em todo o planeta e as consequências são acidificação das águas, eutrofização, aumento de material em suspensão, redução do nível da água, substâncias tóxicas e alterações da biodiversidade, simplificação de cadeias alimentares e alteração da biodiversidade. Bom, um outro aspecto que deve ser considerado é a multiplicidade de usos da água, e aqui eu coloquei como exemplo a produção de os litros de água por gigajoules de combustível produzidos por diferentes sistemas de biofuel, etanol, a partir de cana-de-açúcar, de soja, de sorgo, enfim, de óleo de canola e etc, etc, e os litros de água utilizados. É só um exemplo dos múltiplos usos da água, não só para a produção de alimentos, mas para a produção de energia e outros usos. À medida que as economias se desenvolvem e se diversificam os usos da água e aumenta o volume de água utilizada para as diferentes finalidades. Muito bem. Um dos pontos fundamentais do processo é que tratos de terreno sem proteção, naturalmente, ventos e substâncias em material em suspensão, substâncias dissolvidas como nitrogênio e fósforo, ele perde-se para os rios, são transportadas, agravando a concentração de nutrientes, o aumento da concentração de nutrientes e produzindo todo esse conjunto de efeitos. Muito bem. Um outro aspecto que deve ser considerado e que é de difícil mensuração é justamente o impacto das ações das atmosferas e dos efeitos das descargas atmosféricas no solo e aí, consequentemente, nos recursos hídricos, o input de nitrogênio, fósforo e carbono a partir de fontes não pontuais e fontes pontuais. Fontes pontuais você consegue identificar e mensurar. Fontes difusas é o problema principal, o problema que é difícil mensuração, porque evidentemente elas estão espalhadas por todas as bacias. Mas de qualquer forma, todo esse conjunto de substâncias tóxicas, de nutrientes e etc., atinge os rios, se deposita no sedimento, atinge os lagos, entram nas espirais de nutrientes dos diferentes sistemas aquáticos e, portanto, interfere no funcionamento dos ecossistemas aquáticos. Uma das causas muito sérias destas diferentes fontes de aportes de matéria orgânica e inorgânica é justamente o desmatamento, que causa uma drenagem rápida e um aporte muito rápido, uma carga muito rápida. Então, a noção de carga é muito importante, a mensuração da carga é importante, que mais uma vez é de razoável facilidade para medir as fontes pontuais, mas muito difícil de quantificar a partir das fontes difusas. Um outro exemplo do impacto das atividades humanas é a construção de reservatórios. Aqui eu tenho um mapa recente, produzido por esse pesquisador, aqui publicado agora em 2016, em que ele mostra o número de reservatórios construídos em todo o mundo. E aqueles em vermelho são aqueles para os quais existem uma base de dados de alterações do ciclo de nutrientes nos rios produzidos pelos reservatórios. Ou seja, a presença de reservatórios produz uma fragmentação dos rios, uma fragmentação da biodiversidade, uma descontinuidade dos ecossistemas terrestres, aquáticos e, evidentemente, interfere nos ciclos de biogeoquímicos dos cursos de água, sejam eles de grande porte ou de pequeno porte. É um outro exemplo de impacto e das ações das atividades humanas.
Então, o que acontece, na verdade, é que ocorre uma perda de espécies da diversidade funcional, uma perda da capacidade de retenção da paisagem e um aumento da drenagem em larga escala e, evidentemente, esse conjunto se encontra de uma forma se encontra articulado de uma forma bastante eficiente, inclusive do ponto de vista de perda de biodiversidade, perda da capacidade de retenção e drenagem em larga escala. Sobre esse conjunto incidem as mudanças climáticas, que interferem decisivamente nesse processo, além do que existe, evidentemente, do que seria normal, entre aspas, nas atividades humanas normais. Muito bem. Um outro aspecto que é bastante preocupante é o desenvolvimento de organismos resistentes a antibióticos. Foi detectado já que em algumas áreas, em algumas estações de tratamento de esgoto, tem se desenvolvido sistemas de bactérias que resistem e toleram antibióticos, por exemplo, e esse é um outro aspecto que é bastante preocupante. Nas estações de tratamento de esgoto, acumulam-se antibióticos, evidentemente, devido às descargas humanas, e aí se desenvolveram bactérias que são capazes de resistir a esses antibióticos. Então, essa chamada recalcitrant resistência é um outro aspecto que deve ser considerado nesse conjunto todo. Muito bem. Eu tenho um estudo de caso muito próprio e muito claro sobre o impacto das mudanças climáticas, que eu vou ilustrar agora, porque ele envolve todo esse conjunto que eu acabei de descrever. Eu trabalho neste ecossistema, que é a represa do Lobo, Broa. Este aqui é o Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada da Escola de Engenharia de São Carlos, do qual fui diretor durante 10 anos. E aqui nós temos a represa e a bacia hidrográfica do Itaqueri Lobo. Nós temos um sistema de mensuração de todas as condições climatológicas, hidrológicas, limnológicas, biológicas, que funciona desde 1971. E, portanto, nós temos um conjunto de informações extremamente importantes de como é que esse sistema vem evoluindo. Esse sistema tem algumas características muito importantes do ponto de vista da sua resiliência, ou seja, tem um baixo tempo de retenção, tinha um baixo tempo de retenção de 25 dias, o que permite uma troca rápida de água, tem uma zona alagada que funciona como um buffer, tem zonas de proteção de vida animal e tem vegetação ripária abundante na rede hídrica e tem um conjunto de áreas florestadas, encostas florestadas, que juntamente com as áreas alagadas, constitui um buffer importante do ponto de vista de controle de ciclos biogeoquímicos e controle de funcionamento do sistema. Muito bem. Isto funcionou durante 43 anos, ininterruptamente desta forma. E a represa, evidentemente, sofria, e o sistema sofria as oscilações normais dadas pelas secas e precipitações em função do vento, em função do clima. Nós temos uma estação climatológica de primeira classe que foi montada aqui em março de 1971, quando eu comecei a trabalhar e que funciona permanentemente. Muito bem. Esses são os dados de radiação solar, de precipitação e vento de 44 anos de duração. É uma média que foi feita, de modo que se mostra claramente uma relação entre a precipitação, a radiação solar e o vento. Vento e precipitação funcionam de forma adequada, permitindo ao reservatório a sua capacidade de resiliência juntamente com o tempo de retenção. Muito bem. A partir, na seca de 2012, principalmente 2013 e 2014,
nós verificamos uma queda bastante acentuada na precipitação. Dá para perceber uma queda bastante acentuada na precipitação. Muito bem, uma diminuição de aproximadamente 30%. Durante o período normal de funcionamento do sistema, sem alterações, nós tínhamos alta precipitação, ventos que funcionavam impulsionando a represa no sentido da sua circulação no seu maior eixo, o tempo de retenção de apenas cerca de 20 a 25 dias, e depois, quando ocorreu a mudança climática produzida por baixa precipitação, continuou o vento, mas o tempo de retenção passou para cerca de 60 dias, por causa da necessidade de água para a produção de energia elétrica, ocorreu, portanto, uma mudança extremamente grande no processo de funcionamento do reservatório. Então, primeira consequência, mudou o tempo de retenção e começaram a ocorrer florescimentos de cianobactérias, coisa que não acontecia há 43 anos. Houve uma invasão de Cylindrospermopsis raciborski, que é uma alga, é uma cianobactéria africana, que hoje está se espalhando por todo o mundo em função de mudanças climáticas que estão ocorrendo. Isso é uma fotografia de drone do reservatório com alta concentração, como estão vendo aqui. A clorofila normalmente passou de 10 a 20 microgramas por litro para 130 a 140 microgramas por litro. Eu tenho uma sonda multiparamétrica que me dá medidas de temperatura da água a cada minuto. E os registros que nós obtivemos em 2014, por exemplo, nos mostram que houve um aumento de 2 graus centígrados na temperatura da água acima da média de 43 anos, ou seja, nós tivemos um aumento da temperatura da água de superfície, o que é propício, evidentemente, para o estabelecimento destas cianobactérias. Então, baixa precipitação, aumento do tempo de retenção, aumento de 2 graus centígrados acima da média de 43 anos, são as condições geradas para a presença de cianobactérias. Está aqui uma foto da Cylindrospermopsis raciborski, que além de outros processos, ela produz uma neurotoxina extremamente agressiva para os seres humanos, para os organismos, de modo que nós tivemos que suspender, inclusive, a recriação da represa por 2 meses em função da saúde pública. A represa é utilizada por 10 a 20 mil pessoas no fim de semana e, portanto, havia um risco. A professora Sandra Azevedo, do Instituto de Biofísica do Rio de Janeiro, fez as análises da toxina e pediu o fechamento da represa imediatamente em função das ameaças à saúde pública. Então vejam a consequência de todo esse conjunto produzido por uma mudança, é um caso bem claro de efeito das mudanças climáticas no funcionamento do sistema com impactos na saúde pública. Aqui um exemplo, quem faz essas medidas para mim é o Igor Iguachavara, que se encontra fazendo doutorado na Universidade de Indianápolis, após o mestrado no INPE. Então vejam uma dispersão da cianobactéria no reservatório. Isso foi desenvolvido a partir de um algoritmo que o Igor desenvolveu para detectar a ficocianina a partir das cianobactérias, mostrando então a evolução do processo de desenvolvimento desta cianobactéria, aqui como um exemplo a represa de Guarapiranga, em São Paulo, com a mesma concentração de cianobactérias detectada por imagem de satélite. Muito bem, esse é o trabalho que foi publicado para registrar este evento e, evidentemente, há uma enorme preocupação dos cientistas que trabalham em mudanças climáticas e qualidade de água, relacionando a expansão
das cianobactérias com as mudanças climáticas. Um trabalho produzido pelo Pierre e Huisman, publicado em Science, já ainda em 2008, Blooms Like It Hot, mostra que o aquecimento de 2 a 3 graus da superfície da água desencadeia um conjunto muito grande de ocupações de microcistes, de cilindrospermopsis, que são cianobactérias extremamente agressivas, com altas adaptações fisiológicas. A cilindrospermopsis, por exemplo, ela pode migrar para obter máximos e melhores quantidades de luz. Então ela migra na coluna d'água. Enfim, são espécies altamente competitivas, altamente lábeis do ponto de vista genético, e elas estão se instalando em todo o planeta. A Cilindrospermopsis raciborski provém de camadas profundas de lagos africanos, e de repente ela está na Austrália, ela está no Lago Balaton, na Hungria. Eu estive no Lago Balaton. A maior preocupação dos húngaros era com a Cilindrospermopsis, e ela está distribuída em todo o planeta. E é evidente que há uma sinergia entre as mudanças globais e as deteriorações da qualidade de água e a ocupação desta cianobactéria. Consequências para a saúde pública, consequências econômicas e consequências ecológicas e, evidentemente, consequências sociais. Aqui um exemplo. Bom, qual é a relação? A relação é mudanças hidrológicas, a relação entre injeções e inputs de nutrientes e disponibilidade, o aumento do tempo de retenção, a diminuição das condições de mistura da água de circulação, altas temperaturas de superfície e, portanto, uma atividade sinérgica das mudanças climáticas com o enriquecimento de nutrientes a partir de atividades antropogênicas, ou seja, há uma sinergia entre o uso de fertilizantes, os esgotos não tratados, as mudanças climáticas e todo esse conjunto de processos que estão ocorrendo. Isso é a nível planetário. O exemplo que eu dei é um exemplo regional, extremamente importante, e, como disse o nosso colega da saúde pública, é um caso regional, mas afeta a segurança hídrica e a vulnerabilidade da população. Isso leva a pensar, evidentemente, no fato de que nós temos que trabalhar com modelos de sistemas complexos. Nós não podemos mais nos estabelecer em uma determinada área, mas nós temos que trabalhar com modelos de sistemas complexos, considerando o conjunto das alterações climatológicas, hidrológicas, limnológicas, biogeofísicas, econômicas e sociais. Este é o avanço que é necessário para entender as diferentes, o que ocorre nas diferentes áreas e diferentes regiões. Não podemos esquecer que a natureza funciona com pulsos. Pulsos. Eu estou com um trabalho aqui, Nature's Pulsing Paradigm, foi escrito pelos 3 Oduns, William, Eugene e Howard. O paradigma das mudanças, dos pulsos dos sistemas, dos ecossistemas. Então, há pulsos permanentes, oscilações permanentes, e as mudanças climáticas fazem parte desta oscilação. Como esses pulsos se encadeiam nas diferentes respostas é que nós precisamos entender melhor. Muito bem. Quais são as tecnologias e novas abordagens que têm sido propostas para que nós possamos enfrentar esse conjunto de gestão? Primeiro, um dos processos importantes que tem sido discutido, um dos aspectos importantes, é justamente os serviços dos ecossistemas produzidos por cada ecossistema aquático e os processos relacionados com a biodiversidade, os fluxos ecológicos e a produção, a purificação, as funções do ecossistema
o suporte para os ecossistemas adjacentes, ou seja, há um encadeamento dos serviços dos ecossistemas, serviços esses que se referem a abastecimento público, produção de energia, produção de biomassa, irrigação, transporte e navegação, e a valoração desses serviços, a valoração econômica desses serviços é certamente fundamental. Então, essas são as ligações que nós temos que compreender do ponto de vista tecnológico e para avançar as tecnologias de gestão. Uma das tecnologias mais importantes, evidentemente, é a chamada ecohidrologia, que é a relação entre a hidrologia e a biologia. E um exemplo muito bem claro e muito claro disso é a vegetação ripária. Lembre-se do slide anterior que eu mostrei, que não há nenhuma vegetação protegendo o corpo d'água. Aqui nós temos um filtro importante. Essas áreas de florestas ripárias, ou beiradeiras, como chamava o professor Absaber, são muito importantes porque elas funcionam, evidentemente, como um filtro para conter material em suspensão, conter nutrientes e substâncias tóxicas, etc. A restauração dessas florestas ripárias é fundamental e mantém o processo natural de funcionamento dos sistemas. Associado a essas florestas ripárias tem a manutenção das áreas alagadas e a proteção das áreas alagadas. Aqui a proteção de uma área alagada que fornece água para a cidade onde eu moro, São Carlos, e a filtração, a biofiltração dessas tabuas justamente com as florestas de encosta é fundamental. Então, a ideia fundamental da ecohidrologia é você conseguir acoplar a engenharia natural do sistema, o que eu chamo de nature software, o software da natureza, justamente com a engenharia produzida pelo homem. Se você conseguir acoplar o processo de engenharia natural do sistema com os processos de engenharia produzidos pelo homem, o hardware com o software da natureza, você vai conseguir patamares mais elevados de tecnologias e com um custo mais baixo de tecnologias. Então, um exemplo, proteção de áreas alagadas é fundamental. Recuperação de áreas alagadas é fundamental para justamente manter o funcionamento do sistema, a biodiversidade e a biofiltração. Aqui é um exemplo de uma área alagada em São Paulo, Parelheiros. Nós fizemos um trabalho com uma adutora, ia para ser construída uma adutora da represa Billings para a represa Guarapiranga, num período de escassez hídrica, 4 metros cúbicos por segundo. Aí o comitê internacional que eu trouxe para fazer a avaliação do processo diz, não precisa fazer adutora, mantenha a água para Billings, da Billings para Guarapiranga, passando pela área alagada, você já tem meio tratamento aí pronto. Então, um aspecto importante do processo é que, se você tiver áreas alagadas naturais ou construídas, e você tiver florestas ripárias acopladas ao sistema de tratamento, você economiza de 30% a 40% do custo da produção de água potável. Isso é um outro aspecto que tem que ser considerado quando se considera a produção de água potável e o custo de água potável. A natureza, para você tratar 1.000 metros cúbicos de água do Baixo Cotia, você gasta entre 300 a 400 reais. Para você tratar 1.000 metros cúbicos de água da Cantareira, você gasta 30 ou 40 reais por causa das florestas e das áreas de proteção dos recursos hídricos. Então, há que pensar seriamente. Eu conheço uma cidade que o pessoal fica muito feliz quando eu menciono o nome, porque eu sempre falo em Ribeirão Bonito, inclusive internacionalmente, as florestas da cidade que mantêm a produção de água, lá se gasta de 3 a 4 reais por 1.000 metros cúbicos de água, porque você só clora a água. Não precisa carvão ativado, não precisa floculante, etc, etc. Então, esse é um outro aspecto prático que deve ser considerado como tecnologia. E aqui está um exemplo. À medida que você
diminui a cobertura vegetal, você aumenta o custo do tratamento. E aqui um exemplo também, a partir do professor Zalewski, que tem o Centro de Ecohidrologia da Universidade de Lodz, que é um centro da Unesco, que é um nosso associado no projeto internacional. Se você tiver o sistema mecanístico determinístico de engenharia, você tem esse custo, mas se você usar a biotecnologia do ecossistema e a ecohidrologia, você baixa consideravelmente os custos de produção e de água potável, e diminuindo bastante a partir do background natural produzido pelo uso dos sistemas naturais. Esse mostra quanto você pagaria para fazer uma estação de tratamento de água e construir ou restaurar uma área alagada, o custo de investimento, que é bem mais baixo. Muito bem, nós temos que pensar então no ciclo hidrossocial, que é a interação da espécie humana com o ciclo hidrossocial, que tem uma base cultural extremamente importante. No acoplamento do ciclo hidrossocial com o ciclo ecológico e hidrológico, e é claro que esses dois componentes é que vão manter o processo de sustentabilidade do sistema. Água, biodiversidade, serviços do ecossistema, resiliência e herança cultural são os componentes que devem ser considerados nesse processo. Não se pode depreciar a herança cultural e a relação cultural no ciclo hidrossocial do homem com o seu sistema aquático, com a river culture, a watershed culture, ou seja, a cultura da bacia hidrográfica, a cultura do rio e a capacidade de compreensão e de interação do homem com o ciclo hidrossocial e com o funcionamento do sistema, o funcionamento ecológico do sistema. Não se pode subestimar, esse aspecto é fundamental. E aqui um exemplo de um estudo que foi feito por um grupo de jovens doutores alemães e jovens doutores brasileiros. Eu estou indo domingo para Düsseldorf, vai ter a segunda rodada desta reunião de jovens doutores brasileiros e jovens doutores alemães, onde eles desenharam as necessidades de pesquisa, o uso do solo e água, os serviços do ecossistema e qualidade de água, a saúde humana e a qualidade de água e o repasse à sociedade e ao governo, que é, na verdade, o Integrated Watershed Management. Eu disse os jovens doutores brasileiros porque eu não vou apresentar, eu vou só junto com os jovens doutores brasileiros, porque eu não sou mais jovem, mas eu faço questão de acompanhar os 15 doutores brasileiros junto com os 15 alemães que vão trabalhar outra vez o projeto de águas urbanas. Mas levando em conta esse aspecto de águas urbanas, eu quero chamar a atenção, que o nosso colega chamou a atenção com relação ao problema da água e saúde humana, as questões referentes à deterioração das águas nas regiões urbanas de todo o Brasil. Todas as cidades médias, pequenas e médias do Brasil, e mesmo as grandes cidades, têm rios urbanos. Há uma recorrência de uso desses rios urbanos para irrigar hortas urbanas, e isso causa um espalhamento e uma distribuição geográfica de doenças de veiculação hídrica extremamente importantes em todo o Brasil. Nós estamos preocupados com ciclos hidrológicos, com bacias hidrográficas em áreas urbanas. Nós não podemos esquecer que áreas urbanas, apesar da água estar distribuída 100% para os habitantes das cidades, sejam elas cidades médias, cidades pequenas ou cidades de grande porte, também não podemos esquecer que a infraestrutura é velha. A minha cidade tem canos de água, de distribuição de água, que foram colocados lá em 1908. E a minha cidade é a chamada capital da tecnologia, São Carlos.
infraestrutura de 1908. Então, todas as cidades têm uma infraestrutura muito degradada e, portanto, esse é um outro aspecto que deve ser considerado nessa questão de água e saúde humana. Muito bem. E aqui um exemplo mais claro de como é que a gente pode abordar o processo. O primeiro princípio é hidrológico, o segundo princípio é ecológico, o terceiro princípio é o uso da biota e dos processos hidrológicos para controlar todo o processo de tecnologia da gestão das águas, autopurificação, recirculação de nutrientes, etc. Esse é o aspecto mais recente desse processo de tecnologias aplicadas, que hoje está sendo aplicado em muitos países, em áreas urbanas, em áreas rurais, ou seja, a integração dos processos hidrológicos, biológicos e ecológicos ao nível de bacia hidrográfica, que é a unidade de gestão por excelência. Muito bem. Apesar disso, nós temos que considerar o seguinte: o estudo dos efeitos hidrológicos do antropoceno ainda está na sua infância e é necessário uma prioridade estratégica. É necessário um aumento e uma avaliação trans e interdisciplinar. Novas compreensões de processos, interações de processos e feedbacks é necessária através de escalas múltiplas. E um novo paradigma é requerido para cientistas em que é necessário uma integração maior com os usuários do sistema, ao nível de bacia. Esse tem sido o maior problema na gestão de recursos hídricos. Como é que os cientistas que contêm as informações, contêm os dados e o conhecimento científicos, interagem com as comunidades e com os usuários? Esse é um ponto extremamente importante, é um ponto de estudos e um ponto em que é necessário avançar mais nessas relações entre os diferentes componentes do sistema. E, sem dúvida nenhuma, a tecnologia somente não vai resolver o problema da gestão. É preciso a tecnologia, o conhecimento biogeofísico, mas o conhecimento social e econômico deve estar acoplado, e a participação da comunidade é fundamental nesse processo. Bom, governança da água. Como é que nós vamos enfrentar todos esses problemas, considerando essas mudanças globais e a sinergia entre essas atividades humanas e as mudanças globais? Primeiro, nós temos que interpretar e compreender as mudanças. O processo não é fácil e o processo demanda modelos complexos e avaliação de modelos complexos, incluir esses pulsos no nosso processo. Isso inclui também a necessidade de obtenção de dados mais contínuos. Nós só fomos bem-sucedidos nesse estudo de caso da represa do Lobo em São Carlos, porque eu tenho uma estação climatológica que me dá dados a cada minuto, eu tenho uma estação de monitoramento da qualidade de água em tempo real que me dá dados em cada minuto, e eu tenho uma imagem de satélite que me ajuda a compreender como é que o sistema funciona a qualquer momento, fora as coletas que são feitas para obter os resultados. Então tem que obter esse conjunto e lembrar que o sistema aquático é um sistema extremamente dinâmico e que muda permanentemente, portanto necessita uma base permanente de coleta de dados e de informações e, evidentemente, de tratamento. Bom, um outro aspecto que nos preocupa é como lidar com as incertezas, porque incertezas há, e há surpresas também. Eu nunca pensei que depois de 43 anos de medir o que eu estava medindo e que me parecia um projeto muito bem sucedido, eu fosse surpreendido com a presença de uma cianobactéria resultante de uma mudança global que afetou todo o sistema, afetou a bacia, a qualidade de água e a sociedade. Então nós temos que como lidar com as incertezas. E, finalmente, como manter um sistema de retroinformação, de retroalimentação e de informação, que também já foi mostrado aqui pelo nosso colega da saúde humana e também pelo nosso colega que tratou
o problema de água e energia. O que está ocorrendo e o que vai ocorrer? Aumento das pressões sociais e mudanças no padrão das necessidades sociais. As pessoas, a população, quer água, e quer água de boa qualidade. E vai aumentar essa pressão social e a necessidade de acessibilidade à água. Há essas mudanças climáticas que os nossos amigos do INCT e os especialistas têm apresentado conosco. Há uma alteração no uso do solo e na cobertura vegetal de grande porte e, portanto, nós temos que mudar uma agenda da ciência, nós temos que mudar. É fundamental a interdisciplinaridade no processo, trabalhar mais em conjunto, trabalhar grandes produtos de tecnologia, ciência, diferentes áreas de ciência, conversar mais, trocar mais ideias, produzir mais informações conjuntas e analisar mais dados em conjunto. Mudar a agência de ciência. A disciplinaridade não vai resolver o problema. Nós precisamos pensar na disponibilidade de água para todos os humanos, mas veja bem, não é só na disponibilidade de água para todos os humanos. Nós temos que pensar na segurança hídrica para a espécie humana, mas nós temos que pensar na segurança hídrica para os ecossistemas. Qual é a água disponível para os ecossistemas? Isso é fundamental. Sem a água disponível para os ecossistemas, não adianta pensar na água só para a espécie humana. Nós estamos inclinados, né? Os decision makers estão muito inclinados a pensar em água para abastecimento público, água para a indústria, água para a produção de alimentos, tudo bem. E a água para manter o ecossistema funcionando, desde bactéria até vertebrados? Quanto é essa água? É outra questão que deve ser considerada. Devemos pensar na vulnerabilidade humana a desastres. E, é claro, nas necessidades humanas, principalmente essa conexão energia, alimento e produção de água e na sustentabilidade. Nós temos que pensar na adaptação climática, na redução ao risco de desastres e na segurança hídrica. Na redução ao risco de desastres, na redução na segurança hídrica e na adaptação climática, existe um caminho, que é passar de uma gestão, uma governança, que era, no século XX, local de resposta e não preditiva, ou seja, setorial, para uma governança preditiva, integrada e de múltiplo uso. Ou seja, tem que migrar de uma visão local de resposta e não preditiva e não integrada, porque antes se pensava em pesca, navegação, irrigação. Hoje nós sabemos que o uso múltiplo é integrado. Nós temos que integrar o uso múltiplo e o ciclo da água. Águas atmosféricas, águas superficiais e águas subterrâneas. É esse ciclo que nós temos que integrar, junto com o uso múltiplo. E aí a capacidade preditiva, que vem da nossa capacidade de entender o sistema complexo e como é que ele funciona ao longo do tempo, e como é que ele vai se comportar ao longo do tempo. Quais são as previsões? E em termos de condições hídricas, saúde humana e qualidade da água. Um outro aspecto importante, água e o solo estão ligados, inteiramente ligados. Os usos do solo são fundamentais para a qualidade e a quantidade da água. Avanços na recuperação da água e na reciclagem reduz a demanda por água, bem como a produção de efluentes. E as demandas de água, as retiradas de água, tanto do ponto de vista de quantidade como tempo de retirada, deveriam ser consideradas bastante no contexto das necessidades da bacia hidrográfica, vulnerabilidade e resiliência. O ideal seria que cada bacia tivesse um processo de predição. Qual vai ser a economia da bacia do Tietê-Jacaré daqui a 30 anos?
Como é que vai funcionar essa economia? Qual é a população? Qual é a direção que a economia vai seguir? Quanta água vai ser usada? E aí, regular, evidentemente, a necessidade de água com essa governança. Isso foi feito na Espanha. O Tribunal de Águas de Valência funciona assim e funciona muito bem. A alocação de água de acordo com as necessidades, decidida pela comunidade, com apoio dos cientistas que vão dar as informações quantitativas necessárias. Os meios de reduzir a demanda de água, um trabalho produzido pelo OECD, ainda em 2005, promover o reuso de água. Se São Paulo tratasse os esgotos, nós teríamos 50 metros cúbicos por segundo de água produzida por São Paulo. O ano passado eu visitei uma planta de tratamento de esgoto na Califórnia, no Orange City, de 400 milhões de litros por dia de esgoto. Essa água tratada, ela é bombeada de volta para o aquífero e realimenta o sistema de abastecimento de água. Então é possível fazer, tem tecnologia para isso. Promover programas de eficiência da água, promover sistemas mais eficientes de irrigação, reciclagem da indústria de água processada e controlar a água per capita, o consumo per capita e os usos não essenciais da água. Evidentemente, todo o conjunto de reciclagem de água e reciclagem de cada gota de água que pode ser usada para diferentes atividades humanas é muito importante, de modo que a restauração das quantidades de água a partir de água tratada para o reuso é extremamente importante. Deixa eu passar rápido. Quais são as necessidades de pesquisa que nós vemos para o futuro? Primeiro, nós temos que pensar suprimento e acesso para o futuro, que são medidos em termos da expectativa de vida dos indivíduos que estão no sistema. Ou seja, nós temos que pensar no suprimento de água que vai ser disponibilizado para os indivíduos que estão de acordo com a expectativa de vida dos sistemas. Quanta água deve suportar os ecossistemas que também suprem serviços adicionais à população? Se você conseguir apoiar o desenvolvimento dos ecossistemas, você está apoiando serviços à população. Se você conseguir tratar as águas de um rio, esse rio vai permitir recreação, pesca, navegação, irrigação e uma série de serviços que vão ser prestados. Se você não fizer isso, perde-se um conjunto de serviços à população. O gerenciamento devia reduzir a demanda global da água, ao invés de tentar aumentar o suprimento de água para um serviço, ou seja, aumentar o suprimento de água para a agricultura, com a carga para outros serviços, como, por exemplo, o meio ambiente. Então, temos que pensar muito bem em como equilibrar esse processo. Ao invés de você aumentar a demanda global, você alocar as quantidades de água necessárias para manter a sustentabilidade e os componentes funcionando do sistema. Finalmente, temos que entender melhor o balanço disponibilidade de água e demanda de água para cada bacia hidrográfica. Será importantíssimo no futuro para cada bacia hidrográfica ter essa relação. Qual vai ser a demanda daqui a 30 anos? Qual vai ser a disponibilidade? E entender as mudanças climáticas e os impactos no ciclo hidrológico global e os serviços regionais. Deve-se colocar, sem dúvida nenhuma, atenção à qualidade da água e à deterioração dessa qualidade com as mudanças climáticas. Conclusões e alguns desafios. A segurança hídrica no século XXI apresenta enormes desafios para a ciência e a sociedade. Uma nova ciência hidrológica é necessária, que eu chamaria de socio-hidrologia. Devemos manter o gerenciamento eficiente de água sob um futuro incerto. Esse aspecto é fundamental.
temos que entender melhor a água e os processos sociais. A abordagem transdisciplinar é necessária. Como podemos gerenciar a intensidade dos eventos e como preparar os gestores para gerenciar, porque nós temos todo um conjunto de capacitações, novos tipos de capacitações que precisam ser apresentadas para entender todo esse sistema altamente complexo, interdisciplinar e que interage permanentemente. Então, como é que nós vamos preparar as futuras gerações? Que tipo de capacitação devemos desenvolver para isso? Finalmente, é preciso desenvolvimento tecnológico avançado, dessalinização, tipos diferentes de adutora, reuso de água como pontos centrais do processo, melhorar a coleta de dados e informações hidrológicos, limnológicos, poluentes e contaminação por bacia hidrográfica, mas evidentemente por processos globais também. Os efeitos dos poluentes orgânicos persistentes na saúde humana demandam pesquisas muito importantes, não se conhece quase nada sobre isso. Nós temos que ficar preparados para surpresas, porque em função dessas alterações que o sistema produz e ocorrem, e desses pulsos pode haver algumas surpresas. Água para abastecimento, energia e alimentos, e quantificar o que é necessário para manter o sistema funcionando hídrico e aquele necessário para o funcionamento dos ecossistemas. Muito obrigado pela sua atenção.